Olá, meu nome é Helena Garcia. Eu falo aqui da cidade de Arcos. Faço parte do grupo de divulgação da doutrina do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É com muita alegria no coração que estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do tema culpa e reabilitação. Nós sabemos que quando temos conosco esse sentimento de culpa, muitas das vezes nos esvaziamos, nos buscamos equivocadamente várias maledicências, fruto de nossas imperfeições. Então, nos recuamos às vezes às drogas, ao álcool. Muitas vezes nos sentimos totalmente portadores e imbuídos de muita ansiedade, né, que nos atrapalha nos relacionamentos, nas nossas produções, às vezes até muitas das vezes profissionais, pessoais. A culpa também nós vamos ver ao longo dessas reflexões que nos traz problemas orgânicos, né, como por exemplo impotência sexual. Nos traz também quando nós acometemos por esse estado de culpa eterna, né, permanente, às vezes até, muitas das vezes, chegar até a depressão, né? Nós nos sentimos deprimidos por ficar cultivando aquele sentimento ruim. E da depressão também podemos caminhar até para um suicídio, né, que é algo mais complicado ainda, que é a pior infração que a gente pode cometer perante Deus, porque só a Deus cabe determinar o nosso tempo aqui encarnados, né? Nós não temos o direito de tirar a própria vida, nem a vida do outro, e muito menos a nossa, né? De forma alguma. Essa culpa também, dentre esses problemas orgânicos, ela pode levar a uma esquizofrenia, né? Que já é um desvio mesmo mental. E, como a gente já havia falado, esses complicadores de abuso sexual, né? Não só impotência, mas também, às vezes, um impulso desenfreado que advém de um sentimento de culpa, né? Ao longo do que a gente vai estudar, nós vamos perceber algumas razões disso e como a gente pode tratar e trabalhar esse sentimento com mais passividade, com mais responsabilidade, para a gente vencer, né? É uma luta, a gente sabe que não é fácil, né? Quem carrega culpa de algo sabe que às vezes é difícil sair, mas nós temos sim, nós temos como trabalhar para que esse sentimento de culpa tenha apenas um ponto positivo e nos deixe caminhar, né? Seguir em frente. Então, vamos lá. Como definição, o dicionário da língua portuguesa nos traz o seguinte: a culpa pode ser responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem, né? Então, a culpa é quando eu me responsabilizo por algo que aconteceu de ruim ao outro, né? É alguma coisa ruim que aconteceu com o outro. Nesse momento de pandemia, está sendo muito comum, às vezes, se questionar isso, né? Quem foi o transmissor? Quem foi o causador, né? E nós temos muita questão de desencarne coletivo familiar, né? Então se coloca assim, foi o irmão que levou para a irmã, foi a filha que levou para os pais, para os avós, né? E aí vai gerar muito esse sentimento de culpa que a gente tem que saber trabalhar. Então, ao primeiro momento, a gente entende que é isso. Eu vou me responsabilizar por isso que aconteceu, às vezes, com meus pais, com algum ente querido, né? Numa segunda definição, nós temos uma consciência penosa, né? Algo mais dolorido. Consciência pesada, às vezes a gente fala assim, né? De punição mesmo, de ter descumprido uma norma social e ou um compromisso afetivo, moral, institucional, assumido livremente, né? Também pode nos remeter a isso, quando nós tínhamos um compromisso de cumprir as regras, né? Exigidas pelas autoridades responsáveis,
que tinham conhecimento de toda a situação, e muitos de nós às vezes ignoravam, mas não vai chegar aqui, não vai ser comigo, não vai ser na minha família, não vai ser na minha cidade, né? Isso não vai chegar aqui, a gente às vezes deixou de cumprir rigorosamente o que deveríamos ter feito, né? Isso é um compromisso social, às vezes até doméstico mesmo também, dentro do nosso lar, quando nós tínhamos que seguir algumas regras, né? Se eu estiver, por exemplo, apontado, feito o exame e der positivo para a Covid, eu preciso me isolar, eu preciso cuidar para que eles que estão dentro da minha casa também não sejam contaminados, né? Então, essa culpa também, ela pode vir dessa consciência do dever não cumprido, aquilo que eu deveria fazer e deixei de fazer, né? Bom, todos os seres, Joana de Ângeles fala para nós, nessa obra aqui, ó, Vida sobre Depressão, que todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas, inclusive aquelas que eles foram impostas pelas tradições religiosas absurdas, né? Isso a gente carrega já conosco, em virtude das tradições, dos traumas mesmo, de antepassados, né, que iam colocando isso na nossa culpa, né? Isso não pode, isso não deve, menino não pode brincar com menina, não pode acontecer isso. Então, assim, foi algumas histórias, algumas lendas, algumas fábulas que foram colocando ao longo dos anos, e até questão religiosa também, né? Isso é pecado, né? Isso Deus não aprova, isso é contra a lei de Deus, e a gente muitas das vezes, em excesso, né? Porque realmente algumas coisas são reais, são verdadeiras, a gente realmente precisa ter mais cuidado, mais compromisso, mais responsabilidade. Mas algumas culpas a gente traz em virtude desses nossos antepassados, né? E isso foram coisas que foram sendo impostas na nossa consciência, e a gente gravou e foi passando para filho, para neto, e estamos até hoje carregando às vezes algumas culpas de algo que às vezes a gente nem fez, nem tem consciência se poderia acontecer ou não. A aceitação honesta da culpa constitui excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. Joana de Ângeles traz esse ponto muito importante aqui para nós, principalmente para aquele exemplo que nós colocamos no início com relação a essa questão da culpa na transmissão do vírus, né? Então, quando eu aceito, gente, eu falhei, eu realmente não precisaria ter feito dessa forma, poderia ter tomado mais cuidados, mas quando eu assumo a culpa, eu já consigo trabalhar, né, emocionalmente para me diluir os fatores que geraram aquilo, né? Então, tudo bem. Eu fiz, né, eu saí, contaminei, talvez até pelo trabalho, nem foi culpa minha, mas, né, teve essa consequência. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer de tudo para que eu fique bem e para que eu cuide das pessoas que receberam o vírus por minha causa, né? Então, aqui é uma culpa mais positiva, no sentido de quando eu já admito, eu já tenho condições emocionais de ingerir, de trabalhar, de diluir esse sentimento ruim, né? Isso é importante, então. Os sintomas. Conflitos existenciais, Joana de Ângeles. Eu baseei muito o nosso estudo em Joana de Ângeles, são umas obras, uns trechos que ela traz muito importante com relação a esse tema de hoje, tá? A maioria dos nossos slides estão com Joana de Ângeles. Os sintomas. Reprimir a culpa, né? Como é que às vezes a gente já pode detectar que alguém está com esse sentimento de culpa, ou que eu estou com esse sentimento de culpa? Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la. Então, no primeiro momento, a gente viu a questão do aceitar, mas de forma que a gente possa já começar a diluir. Agora, quando eu também não aceito, eu também vou ter as mesmas consequências, né? Eu vou estar bloqueando algo que eu preciso trabalhar em mim. À medida que é introjetada a culpa, acelereia
ápice da emoção e torna punitiva, castradora e perversa. Então, assim, primeiro a gente vai passar por esse momento difícil, né, que nos é chamado a responsabilidade. E a gente nos coloca assim, tá, eu fiz errado, eu tenho a minha culpa, eu assumo a minha culpa, né? E aí, no primeiro momento, eu mesma vou me punir, né? A minha consciência vai me cobrar isso, né? Mas eu já consigo, detectando a culpa, eu já consigo sair dela. Agora, quando eu fico, não, a culpa foi do outro, a culpa foi do governo, a culpa foi do prefeito, do jovem, aí eu não vou começar esse processo de renovação, de reabilitação, tá? Então, é tranquilo, primeiro, a gente ter esse sentimento de punição, a gente ter esse sentimento de castração, de castrador, tipo assim, nossa, e agora, né? Então, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso aquilo, não, né? E também de perverso, porque às vezes a gente fica um pouquinho revoltado naquele momento conosco mesmo, né? Não, mas como que eu fui capaz de fazer isso, né? Ou com o outro. Então, esses sentimentos é normal. O que a gente não pode é deixar que isso seja o único caminho para a gente não trabalhar nosso sentimento de culpa, né? A gente ficar parado nisso aí, né? É só isso, é só isso. Aí daqui 10 anos eu estou refletindo a mesma coisa. Nossa, eu sou uma condenada, eu fiz isso e isso. E aí eu não resolvi nada. Eu não ajudei quem eu deveria ajudar, eu não me ajudei e não saí da culpa e não fiz a reabilitação. Eu não fiz a restauração daquele erro que eu cometi. Então não adianta. Mas a gente consegue detectar o sintoma de culpa de acordo, às vezes, com esse tipo de reação que nos vem, né? De castrador, de punição. Aí a gente pode saber que a gente está reprimindo. Tem também esse sentimento de autocomiseração, né? É quando a pessoa se coloca muito de vítima. Como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração e a autocompaixão, né? Então, primeiro, eu até posso, né? Às vezes, pelo meu estado frágil de ser humano, sentir essa fragilidade, essa questão de ser vítima. Mas eu preciso ter autocompaixão para comigo, né? Eu pensar, gente, eu sou um filho de Deus, né? Todos nós ainda somos imperfeitos, ainda estamos a caminho de um progresso. E aí, esse estágio de pensar dessa forma, né? Quando a gente só fica na situação de vítima, a gente não encara o problema. A gente não encara como resolver, né? Mas a partir do momento que eu já começo a trabalhar uma autocompaixão comigo, eu falo, gente, tá, foi por causa da situação, foi por causa do dia, do momento, eu estava emocionalmente frágil, porque por um problema psicológico, até do momento mesmo da vítima da ansiedade, da insegurança do momento, né, da pandemia. Então, é normal a gente ter primeiro esse sentimento. Mas daí eu preciso buscar a minha autocompaixão para me sair desse buraco, para me sair dessa presa, para me sair desse casulo ali que não vai me levar a nada, né? Sintomas físicos, como a gente já havia falado anteriormente naquele desenho que a gente fez, nós temos vários sintomas físicos aliado a eu não trabalhar, a eu não dissolver a minha culpa, né? Então, quando esses sentimentos de culpa e de vergonha não se manifestam com clareza, a raiva e a tristeza produzem distúrbios, não só psicológicos, como igualmente de natureza física, em forma de tensão muscular em muitas partes do corpo, dores degeneralizadas e angústia que se acentuam à medida que o paciente os nega ou tende a ignorá-los, né? Então, quando eu não consigo trabalhar um sentimento de culpa, eu não tenho nem a condição de admitir que eu fui culpado, eu posso estar trazendo para mim esses efeitos, né, orgânicos de
A gente tem muitos casos, por exemplo, da fibromialgia, né? Todo mundo já ouviu falar. São dores intensas que a pessoa sente, não aparece em exame nenhum. Tipo uma inflamação nos nervos. E a pessoa sente muita dor, né? Então, essas dores, essas tensões muscular, né? Fica rígido demais, aí de repente dá aquela dor na coluna, dá dor numa perna, né? E isso é proveniente muitas vezes desse estado que eu não consigo ainda ingerir, trabalhar e diluir a minha culpa. Às vezes até por não aceitar, por não assumir a culpa. Isso vai me trazendo essas consequências até de ordem física, não só de ordem psicológica, que a gente sabe, né? Da depressão, da ansiedade, do esquizofrenismo, igual ficou colocado anteriormente, mas também esses problemas físicos mesmo, também. A ironia ou a perversão. Aqueles que se não conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, soterram no inconsciente, que o devolve de maneira inamistosa, irônica, quase perversa contra tudo e contra todos. Então aqui, Joana de Anjos está nos colocando o seguinte: quando eu faço opção para não assumir a minha culpa, ou para ignorá-la, né? Ah, não sei de nada, não vi nada, não tenho participação nenhuma, tal. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou escondendo algo que eu sei, na minha consciência me cobra, porque a lei divina está na minha consciência, no meu inconsciente. Então tá lá numa gavetinha guardada, né? Uma hora isso vai estourar. E isso nós temos consequência por esse sentimento inconsciente guardado, de forma que me prejudica e prejudica os outros, prejudica os meus relacionamentos. Então, muitas vezes eu vou sentir travada, por exemplo, no emprego, eu não consigo relacionar, eu não consigo crescer, eu não consigo aprender algo, e eu não sei porquê, né? Mas se eu for buscar comigo, existe um sentimento de culpa meu, gravado lá no meu inconsciente, que eu não soube diluir, que eu não soube trabalhar, né? Isso vai trazer essas consequências que a gente está vendo aí, né? De maneira que parece que tudo está contra a gente, o mundo está contra a gente, as pessoas estão contra a gente começa a se sentir assim, né? Porque possivelmente nós temos algum sentimento de culpa no inconsciente. A autopunição, né? Quando eu mesma vou me punir. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, o inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a regularização, a recomposição do quadro alterado pelos danos que lhes foram impostos. Então, ou seja, a partir do momento que eu não caio na real, que eu não faço o que eu deveria fazer, que eu não assumo aquilo que eu deveria assumir, que eu fico me camuflando, que eu fico vestindo as minhas máscaras em cima daquilo que eu não quero admitir para mim mesmo. Por isso é que nós falamos muito sobre essa questão de nos conhecermos, conhecer a nós mesmos, para que possamos trabalhar as nossas imperfeições, né? Então, Joana está nos colocando aqui que quando nós temos esse comportamento de fugir, né, dessa responsabilidade, desse compromisso, o meu próprio inconsciente vai utilizar de instrumentos para regularizar isso, né? Então, muitas das vezes nós vamos ser acometidos por uma enfermidade, por exemplo, que vai nos dar aquele choque de realidade. Acorda, veja, perceba o que está acontecendo com você, o que aconteceu, que você precisa caminhar para frente, que você precisa assumir, né? A sua postura, o seu ato, a sua atitude, a sua palavra, o que você fez, e aí você poder caminhar. Então, uma vez que a gente trabalhou no slide anterior que isso vai para o inconsciente, aqui ela já está nos dizendo que o nosso próprio inconsciente vai nos cobrar. Então, a gente entra nessa nossa autopunição. Eu mesma vou sendo forçada a me revelar, a me descobrir, a me conhecer daquela
daquele sentimento que está me travando, que está me atrapalhando. Insegurança, né? A gente sabe perfeitamente que quando a pessoa carrega uma culpa dentro de si, não sabe trabalhar, isso gera insegurança em tudo, né? Nos relacionamentos, às vezes insegurança na medicina, né? Insegurança religiosa, né? Em todo sentido. Então, Jonas de Anjos traz para nós, nesses conflitos existenciais também, é quase a mesma obra que a gente está trabalhando. Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-o com sua insegurança. Tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido como sentimento necessário à reparação. Então, o que acontece? Eu estou trazendo comigo, no meu sentimento, no meu interior, no meu coração, no meu inconsciente, um sentimento de culpa, que eu não sei trabalhar, que eu não sei expurgar, né? O que vai acontecer? Isso vai sustentar em mim uma insegurança, né? Dentro desses exemplos que eu acabei de falar, né? Uma insegurança nos relacionamentos, uma insegurança até para me medicar, né, do problema que eu estou passando. Isso, o que muitas vezes traz? Quando eu estou nesse processo de insegurança, tudo que acontece, mesmo que sejam as coisas menorzinhas, mais insignificantes, eu mesmo já vou começar, deve ser por causa daquilo. Deve ser por causa daquela falha que eu cometi. Eu mesma fico me reportando a isso. Por isso que é importante eu detectar a culpa, trabalhar e caminhar. Porque senão eu vou ficar me envolvendo com esse sentimento e vou ficar só adiando uma reparação que tem que ser feita. Né? Uma reparação que eu preciso me reparar comigo, com o outro, se foi o caso, com Deus, né? E isso vai acontecer eu querendo ou não. Mas quando eu fico adiando, eu fico nesse tormento por mais tempo e essa insegurança vai me gerando mais complicações, mais conflitos. Conflitos internos, conflitos externos, porque eu começo a ver que tudo é em função daquilo, né? E às vezes nem é. Então, a reparação, ela é lei de causa e efeito. Nós não vamos fugir dela, não. A depressão, né, como a gente já havia falado um pouquinho, né, acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. Né? A gente percebe, por exemplo, uma pessoa quando perde um ente querido. Quando ela vivenciou com aquele ente querido tudo que ela tinha que vivenciar, né? Ela curtiu, ela conviveu, ela valorizou, né? Ela tem aquele sentimento de saudade, de dor da perda, mas é uma coisa normal de qualquer um de nós, né? Agora, quando a gente vê uma pessoa que não fez esse papel, que às vezes não disse que ama, que às vezes não negou a presença, que às vezes mandou embora de casa, alguma coisa assim nesse sentido, a pessoa fica totalmente desequilibrada, né? E esse sentimento de culpa dela, por que não foi assim, por que eu não fiz isso, por que não foi diferente, traz para ela uma depressão muito grande, né? Uma tristeza enorme. E aí ela chora muito mais, e anos, e não se recupera nunca, né? E sempre está remoendo e voltando naquele sentimento da dor. Que é o que a gente fala que é mais um choro de arrependimento, né? Algo que poderia ter sido diferente. Então, esse sentimento de depressão, ele advém também nesse estado de infelicidade, desmotivada, a pessoa não quer saber de nada, ninguém mais interessa para ela. Está ligado muitas vezes a esse sentimento de culpa. Será que eu convivi com essa pessoa o tanto que eu poderia fazer, né? O tanto que eu poderia viver com ela? Ou eu deixei de lado, eu fiquei de um lugar, ela no outro, eu não dei atenção, eu não dei carinho, né? As suas ações tornam-se
policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre é empurrado para a depressão, né? Às vezes a gente fica se espelhado a isso e a gente acha que vai acontecer a mesma coisa com o outro, né? Isso acontece, por exemplo, em caso de rompimento de relação conjugal, né? A pessoa fica naquela insegurança, mas eu vou divorciar e será que vai ser bom para mim também? Como é que vai ser, né? Aí, bom, divorcia, mas às vezes depois não consegue nenhum outro relacionamento porque está sempre achando que vai ser do mesmo jeito, né? Que se foi traição, que ela vai ser traída do mesmo jeito, ou se o outro não tratou bem, ela acha que os outros também não vão a tratar bem. Então a gente começa a criar esse reflexo de que tudo vai ser a mesma coisa, né? Uma mãe que perde um filho pequenininho, né? Se ela arruma outra, nossa, se eu for perder esse também, será que Deus vai me tirar esse também? E fica aquele processo ali de empurrando a gente para uma depressão, para uma coisa, uma culpa que a gente precisa expurgar, que a gente precisa dissolver, né? Pensar assim, não, Deus faz o que tem que fazer no momento certo. Nós temos que confiar nesse Pai bondoso, amoroso, que sabe tudo que precisamos, né? Se aquele for o momento de levar os nossos anjinhos, está na mão de Deus, estão bem, né? E nós precisamos cultivar alegria, disposição e fé para os outros, né? Não ficar cometendo os mesmos erros, as mesmas culpas e às vezes até atrapalhando o nosso crescimento espiritual com relação aos outros também, a nós mesmos e aqueles que poderiam desfrutar da nossa convivência. Dificuldade de relacionamento, né? Também a gente já até trabalhou um pouquinho sobre isso, que é quando acoimado pela culpa, foge dos relacionamentos de qualquer natureza, cultiva o mau humor, processa erradamente o que houve, sempre considerando que todas as queixas e reprimendas, advertências e observações que alcanço têm por meta censurá-lo, humilhá-lo, estigmatizá-lo, né? Então, quando a gente não consegue trabalhar, dissolver a nossa culpa, a gente fica com essa dificuldade, sim, de relacionar com os nossos irmãos, com os nossos patrões, com quem relacionamos no trabalho, porque a gente fica nesse processo mesmo de mau humor, né? Aquela pessoa azeda, aquela pessoa que não se abre, né? Aquela pessoa que não é espontânea, fica uma pessoa que fica se escondendo os outros, às vezes não sabe o porquê, né? E isso inibe totalmente a gente usufruir daquilo que a gente precisa conviver, dividir, multiplicar, alterar, né? Então, esse sentimento de culpa vai sim nos atrapalhar muito nos nossos relacionamentos. As causas. Duas são as causas psicológicas da culpa. Primeira, a que procede da sombra escusa do passado, na consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação ao outro. E a outra, a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então, aqui nós temos duas causas que muitas vezes nos levam a gente não conseguir trabalhar as nossas culpas. Aquela que está lá no nosso inconsciente, né? Que a gente às vezes não quer assumir, não quer dissolver, né? É fruto das nossas imperfeições, nossas imperfeições mesmo que fizemos lá atrás, né? Praticamos conosco ou com o outro. E essa outra causa que é decorrente dos traumas da infância, né? A forma como fomos criados, a forma como foi passado nossos avós, nossos pais para nós, né? Às vezes algum trauma de infância, em escola, por exemplo, né? Então a gente carrega uma culpa ali que muitas vezes a gente não conseguiu dissolver e isso nos prejudica totalmente o caminhar da vida, dos nossos relacionamentos, do nosso êxito, né? Pessoal, profissional. Bom, normalmente
Exige que o educado seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, que estabelece os parâmetros de sua conduta, sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, sua visão de existência humana em desenvolvimento e formação. Aqui, Joana está explicando para a gente o segundo caso que nós falamos com relação à causa da gente carregar essa culpa, a gente não conseguir muitas vezes dissolver. Porque a gente normalmente fica submetido, a gente fica moldado por aquilo que nossos educadores ou que nossos pais estabeleceram para nós, né? Às vezes até nos podando sonhos, expectativas, né? Tem muitos pais que falam assim, não, você não vai dar nada não, não, você não vai conseguir nada não. Ah, você quer estudar, quer ser um engenheiro? Não, mas você não dá conta nem de fazer um galinheiro aqui, como é que você vai ser um engenheiro para construir uma casa? Então, assim, muitas vezes, esses parâmetros que nós trazemos dos nossos pais e educadores nos atrapalham, nos traz esse sentimento de culpa, de pensar que, nossa, eu sou um inválido mesmo, eu sou ruim, né? E isso atrapalha o nosso desenvolvimento e a nossa formação, né? Então, esse aqui é um ponto que advém da infância, né? Aqui, precipita-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões pieguistas, né? Nas quais se afirma, já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, incultando-lhe condutas extravagantes sem que deixem ser realmente criança. Esse ponto que Joana de Anjos trabalha aqui é aquele ponto, muitas vezes, que a gente pede mais do que aquela criança pode oferecer, né? Então, muitas vezes a gente chega perto dos filhos e fala assim, e aí, o que você acha? Nós vamos fazer isso? Não vai? Quer dizer, muitas vezes a gente transfere para a criança uma responsabilidade, um poder de decisão que é nosso, né? E às vezes a gente fala assim, não, mas você está fazendo isso, você já é um rapazinho, já é uma criança, né? E às vezes a gente poda aquela infância dele brincar, dele extravasar, dele não precisar ter tanto compromisso com o horário, tudo certinho, tudo bonitinho, você, né, não pode tomar banho, não pode sujar, você vai comer, não pode derramar na roupa. Então, a gente observa isso, por exemplo, às vezes tem umas crianças de 3, 4 anos que você convive, você diz, nossa, mas parece um adulto, né? Todo certinho, todo educadinho, tudo assim. Mas quer dizer, será que nós temos que ter sim um limite à educação? Mas a gente observa, como ela fala aqui, que muitas das vezes são condutas extravagantes, extrapola, né? E aí eu tiro da infância daquela criança a imaturidade dela daquele momento. Que aquele momento ela quer brincar com a comida, ela quer separar, ela quer ver as cores, né? Ela quer sujar o dedinho. E ela precisa passar por esse momento da infância. Eu não posso podar, cortar, né? Porque lá na frente vai ter o reflexo disso, né? É isso que acontece. Mas e o funcionamento? Ato equivocado. O remorso gerou o fenômeno de identificação do erro. Então, quando eu já tenho remorso, eu já estou me identificando que eu falhei, que eu tenho uma culpa. Mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniência e a reparação, né? É aquela questão, eu me reconheço, eu tive o erro, mas o que eu posso fazer para corrigir o erro, né? Eu posso levantar, eu posso me erguer, eu vou ficar aqui deprimida, chorando. Transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, né? Então, às vezes, uma coisa que era só um desajuste, que era só uma reparação, que era só um conflito, e eu não sei trabalhar, ele vai virar uma culpa. Ele vai virar um sentimento que vai ser depois mais difícil ainda eu trabalhar. Então, toda vez que eu me deparo com algo, com um remorso, que já é uma chamativa para mim, olha, isso não foi bom, isso não foi legal, vamos ver como pode ser feito para trabalhar.
e eu busco a reparação, posso me livrar da culpa, né? Porque eu fiz, mas eu estou corrigindo, né? Ah, eu sujei o chão, mas eu vou limpar, né? E isso vai me facilitar eu não ficar cultivando para que depois eu realmente vou ter que trabalhar já não um sentimento de reparação, mas um sentimento de culpa, né? Então, é preciso o que ela fala para nós? Coragem. Coragem para a gente encarar de frente a realidade, encarar o que é, como que vai ser a vida da agora para frente, enfrentar e reparar. Para mim não ficar só no sentimento de culpa e não reparo. E aí não adianta nada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente, né? Então, aqui a gente tem a raiva como esse ego ferido, né? O nosso egoísmo mexeu com aquilo que me trouxe uma sensação ruim, né? Então, a culpa como resultado de raiva, né? Não é positiva, né? É o meu ego ferido. E aí eu fico com aquela raiva, né? Mexeu com aquilo que eu não queria ter mexido, me falou aquilo que eu não queria ter ouvido, né? Me fez aquilo que eu não queria que tivesse feito. Tá mexendo no meu ego. Meu ego tá sendo ferido, por isso que eu sinto a raiva, né? E aí vem essa questão da culpa. Se eu trabalhar o meu ego, se eu já conseguir expurgar o meu egoísmo, né, o meu ego interior, eu já não vou sofrer tanta raiva, eu não vou sentir tanta culpa e eu vou conseguir reparar, sem precisar ficar só alimentando essa raiva, esse sentimento de culpa ruim, né? Que é o meu ego ferido. Inclusive o meu orgulho também está aqui, né? Nós trabalhamos duas definições lá no início, agora a gente vem para a terceira, que é a compreensão de que se violou um princípio ético ou moral, combinado com um sentimento de desclassificação pessoal resultante dessa violação. Aqui a gente já está tratando mais a definição de forma ético-moral, né? Aí já nem seria atos, né, em si, mas poderia ser atos sim, claro, mas que atingiu a minha moral, a moral, isso me desclassificou moralmente, né? Então, quando eu tenho condutas, atos, quando eu, com palavras ou com ações mesmo, que me desmoraliza, né, que me coloca como uma pessoa ruim, como uma pessoa desclassificada, né, como fala aqui, a gente acaba trabalhando conosco depois esse sentimento de culpa, né? Ai, por que eu agi assim? Por que eu tô sentindo isso assim, né? E isso é uma violação mesmo ao princípio ético-moral, né? Qualquer coisa que vai nos desclassificar, né? Jesus nos trouxe um código de ética moral, né? Então, quando ele fala que devemos perdoar, que devemos ser humildes, que devemos ser benevolentes, né? E quando a gente não é nada disso, a gente podemos compreender que nós estamos aqui num sentimento de culpa de não poder fazer melhor, né? E a gente vem para trabalhar essa nossa reforma moral. Então, quando a gente não consegue, a gente é um avarento, a gente é ganancioso, a gente é ambicioso, orgulhoso, né, vaidosos. Tudo isso nós estamos comprometendo, nós estamos violando esse princípio, né? E isso vai trazer em nós um sentimento de culpa, né? Por isso que muitas vezes quando desencarnamos, chegamos do lado de lá e damos trabalho para a espiritualidade. Porque a gente, principalmente a gente que é espírita, sabia tanto, conhecia tanto, mas eu não fiz comigo mesmo, eu não me reformei, eu não fiz minha reforma íntima, eu não trabalhei a minha moral, né? O meu estado pessoal. E a quarta definição que a gente vai trabalhar essa autorrejeição, emoção penosa de autorrejeição e desajuste social, resultante de um conflito entre impulso, desejo ou fantasia
e normas sociais individuais, dominado pela função inconsciente de controle desempenhada pelo superego, né? Então aqui é mais ainda, né? É aquela pessoa que não consegue trabalhar aquela culpa e ela se sente rejeitada por todos, pelo mundo, por ela mesma, né? E ela fica se envolvida com aquela situação de conflito que detona com ela, com os relacionamentos, com a sua situação individual, com a sua situação pessoal, profissional, de toda forma, né? Mas por isso é que os médicos que trabalham depressão muitas vezes colocam que o depressivo é a pessoa mais egoísta que tem na face da Terra. Porque ele quer que o mundo gire em torno dele, ele quer que todo mundo olhe por ele quer que todo mundo tenha pena dele, ele quer que todo mundo trabalhe em função de servir, né? É esse superego aí, ó. Ele entra nesse estado de vítima, não, mas vocês não estão vendo a dor que eu estou sentindo, vocês não estão vendo como que eu estou, né? E aí ele se faz uma auto-rejeição para com ele, e essa auto-rejeição reflete no relacionamento que ele tem com os outros, que ele tem que ter com os outros, né? É esse conflito interno, né? Ilusão, muitas vezes iludido, que é aquilo que é o mundo dele, que é aquilo que tem que ser, né? E embasado principalmente nesse egoísmo desenfreado. Bom, já a gente começando a trabalhar para as nossas reabilitações, né? Existe uma culpa terapêutica, né? Joana de Anjos traz para nós assim: a culpa terapêutica evita que o paciente se lhe agarre, transformando-se em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. Trata-se apenas de uma conscientização da conduta com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. É tipo assim, olha, eu assumo que eu errei, eu assumo que eu não fiz direitinho dessa vez, mas eu vou melhorar. Eu vou fazer diferente amanhã, né? E aí, como ela está colocando aqui, é essa culpa terapêutica, é uma culpa que vai detectar o erro, a minha falha, o meu ato ilícito, aquilo que eu cometi errado, mas de uma forma patológica que vai me ajudar, como se fosse um medicamento para mim, né? E aí eu vou trabalhar uma conscientização emocional e racional, então não é só de sentimento, eu vou entender por que eu tenho que fazer diferente amanhã, né? Ou na próxima vez, e eu vou estar me reparando e caminhando, progredindo e cultivando uma culpa terapêutica, né? Uma culpa para o meu crescimento construtiva, tá? A racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição, nem justificativa doentia, mas simplesmente sugestão psicológica dos mesmos, né? Isso é importante porque naquele momento anterior da minha autopunição, né, do meu superego, muitas das vezes quando a gente vai apontar um conselho para a pessoa já vem logo uma justificativa. Ah, mas é porque eu não tive pai. Ah, mas é porque eu perdi o marido. Ah, mas é porque eu sou isso. Então, assim, a pessoa tem sempre uma justificativa para aquela punição, para aquela culpa dela, né? Agora aqui não. Quando eu trabalho a culpa terapêutica, racional, né? Eu entendo a razão daquilo, eu já vou trabalhar isso com uma ferramenta pedagógica para mim, né? Eu não vou ficar me punindo, não vou ter punição, nem justificativo, né? Não vou ficar depressivo, ansioso, nada, dado aquelas complicações todas que a gente viu anteriormente, inclusive orgânicas, né? E simplesmente eu vou conseguir reparar, né? Após o auto-perdão, surgem os valores da reabilitação, né? Então, para que possamos ter uma reabilitação em cima da nossa culpa, o primeiro ponto, trabalharmos o nosso auto-perdão, né? Quando eu me perdoo, quando eu reconheço e coloco, gente,
eu ainda sou imperfeito, por isso que ainda cometi aquele ato, mas pela minha emoção e pela minha razão, eu vou trabalhar diferente da agora para frente. Isso, então, o auto-perdão, ele é um valor para a reabilitação, que faculta o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. Então, eu enfrento a realidade, eu vejo o que foi, qual foi o efeito daquele conduta ruim que eu fiz, né? Eu feri alguém, né? Alguém saiu prejudicado, trouxe problemas, às vezes, até de ordem financeira para alguém, né? Muitas vezes emocional, mas até nisso podemos dar como exemplo, né? Às vezes eu estou cometendo um ato que está trazendo um prejuízo material para outra pessoa, né? Que é até mais fácil reparar, né? Porque a infração moral de sentimento é muito mais difícil, às vezes, a gente reparar com o outro, né? O outro, às vezes, fica tão ferido que não consegue nos perdoar. Mas, primeiro momento, nós vamos fazer o nosso auto-perdão, enfrentar a situação de frente, para que possamos buscar a reparação daquele ato. Isso que é importante. Bom, a intolerância para com as atitudes tidas como imorais ou sujas é sempre resultado de conflito naquele em que assume a postura de vigilante das virtudes e preservador dos denominados bons costumes ou convenientes condutas para que servem a determinados interesses, nem sempre estruturados na dignidade e no bem comum, né? Isso aqui é mais ou menos assim. Muitos de nós cometemos certas coisas e falamos assim, porque meu pai e minha mãe faziam assim, então eu estou fazendo. Porque a sociedade faz assim, então é porque é certo, né? E aqui nós vamos perceber, como Joana de Ângeles nos aponta, que essas condutas invigilantes, né, denominados bons costumes, nós precisamos passar pelo nosso crivo da razão, né? Então a gente precisa entender, às vezes é um interesse mais pessoal, é mais cômodo eu estar conivente com aquilo que todo mundo veio colocar para mim que deve ser certo, do que eu ter uma coragem e mudar de atitude. Não, todo mundo faz assim, mas todo mundo está fazendo errado, eu vou fazer diferente. Porque a doutrina espírita, a doutrina de Jesus me ensinou que essa forma eu não vou ser feliz, eu não estou fazendo o outro feliz. Então, a gente precisa buscar estruturar esses nossos costumes, esses nossos atos, baseados na dignidade do bem comum, do bem para o outro, não é só para mim não, porque senão eu vou estar sendo egoísta. Então, isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, está sendo bom para mim e para o outro, né? E muitas vezes a gente foca nesse interesse pessoal e a gente fica mantendo isso aí, por quê? Porque eu fui criada assim, porque meus pais me ensinaram que era assim, né? É uma conivência a um ato imoral, né? Que não tá bom, que a gente precisa mudar, que a gente precisa evoluir, que nós precisamos crescer, né? Mudar essas posturas. O hábito saudável de aceitar-se como se encontra libera-se da autocrítica recriminadora, portanto punitiva, né? Então, um dos pontos também que a gente tem muita dificuldade é de trabalhar essa aceitação. Quando eu não me aceito do jeito que eu sou, porque às vezes eu também não consigo, não dou conta naquele momento, né? Então, quando eu não trabalho esse hábito saudável de me aceitar, aceitar o momento, aceitar a situação, aceitar a perda, aceitar a própria, igual agora nós estamos em pandemia, aceitar como deve ser agora, entrarmos no hábito, né? Nós entrarmos numa adaptação daquilo que tem que ser da agora para frente. O que vai acontecer quando eu consigo trabalhar isso de forma positiva, saudável? Eu não vou ficar me punindo, né? E eu vou pensar assim, gente, eu estou fazendo aquilo que eu dou conta. É igual muitas vezes a gente culpar os pais, né? Por que a gente não volta lá atrás da gente? Mas eles deram para nós naquele momento o que eles poderiam dar, né? Talvez eles não tinham condições de nos dar mais, né? Então, é uma forma da gente não ficar nos punindo, né?
ninguém progride sem renovar-se, né? E isso é fato. Para a gente progredir, nós temos que mudar os atos, mudar os hábitos, mudar o pensamento, mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma de aceitar, a forma de entender. Então, a gente só vai progredir se renovarmos, né? Buscarmos algo novo, algo bom. Aquele que conduz à luz, né? João 8,32, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma forma de nós trabalharmos essa nossa reabilitação é isso, é enfrentar a verdade, é não ficarmos fugindo da verdade e ficarmos na ilusão daquilo que não é real, né? Então, vamos buscar a verdade, e a verdade vai nos libertar. Mesmo que essa verdade, às vezes, ela nos traz um sentimento de culpa, né? Onde a gente pode aceitar, absolver e reparar. Então, a verdade é importante para a gente trabalhar essa nossa reabilitação. E aí, como eu já havia dito, né, com relação às nossas posturas, nossas renovações, está aí o pensamento, né? Tudo começa no nosso pensamento. Então, se eu quero me mudar, se eu quero me renovar, eu tenho que começar pelo pensamento, né? Senão eu não vou mudar a atitude, eu não vou mudar a ação, eu não vou mudar o sentimento, né? Não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Então, nós percebemos que quando nós ainda estamos estancados nesse nosso egoísmo, nós não vamos ter progresso, né? Quando nós não tivermos iniciativa pelo pensamento, pelo nosso ponto de vista, o nosso corpo, as nossas ações, as nossas atitudes também não vão ser coerentes a isso, né? Então, a gente precisa buscar sempre cumprir a lei de Deus, né? Em tudo que nós formos fazer, porque vai ser bom para nós e vai ser bom para todos. E aí, nós temos também como processo de reabilitação a nossa autocura, né? Muitas das vezes a gente quer que o outro nos cure, que o médico nos cure, que o enfermeiro, que o remédio, ou que o passe nos cure. É externo, né? De fora para dentro, e não é. A nossa cura ela é de dentro para fora. Então, autocura. O espírito delinquente é o médico de si mesmo, né? André Luiz fala isso através da obra de Chico Xavier. Vai, a tua fé te curou, né? Jesus falava isso sempre que ele interveio em alguma cura, né? Quando ele terminava, ele falava: vai, meu filho, sua fé te curou. Então, quer dizer, a cura é interna, é a minha, eu que me curo, né? Eu sou médico de mim mesmo. Vós sois deuses, também é uma fala de Jesus, brilha a vossa luz, né? Fala de Jesus, onde ele fala que nós somos médicos nós mesmos, nós temos a nossa luz, nós podemos brilhar, nós somos Deus também, nós temos essa centelha divina dentro de nós que pode nos caminhar para esse. Bom, então, temos aí, né, essa fala de Jesus. Vós sois Deus, brilha a vossa luz. Nós temos dentro de nós essa luz interior, esse potencial divino de nos curar, de nos melhorar, de nos aceitarmos, de sermos cada vez melhor, de nos renovar, né? Bom, existe uma fala de Jesus lá nas bem-aventuranças, que é aquela, né? Bem-aventurados que sofrem. E aí tem essa parte aqui também. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Então essa fala de Jesus acalenta muito os nossos corações, né? Toda vez que estivermos carregando dentro de nós esses sofrimentos, essas dores, esses sentimentos de culpa, vamos nos recorrer a Jesus, né? Como ele disse, o jugo dele é suave, o fardo é leve, né? Então, que possamos encontrar através de muito amor no coração, buscar esse auxílio nas mãos do nosso Mestre Jesus, que é tudo que precisamos para a nossa reabilitação. Como que é o caminho, né? Quando a gente trabalha a nossa culpa, quando a gente está nesse processo de reabilitação, né? Nós vamos através da caridade, né? Esse é um caminho que a gente encontra para chegar nessa reparação, para chegar nesse nosso auto-perdão, nessa renovação, através da caridade. Sermos benevolentes, né? A benevolência, a indulgência são duas virtudes encantadoras que nos alivia a alma, que nos engrandece, que nos faz sentirmos bem, né? Trabalharmos o perdão, né? Nosso auto-perdão, perdão para com o outro, abnegação e devotamento, né? Eu realmente cumpri aquilo que eu tenho que fazer. Eu muitas vezes me abnegar do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade, né? Para que eu possa enxergar o outro, para que eu possa ver a necessidade do outro, né? Isso são nossos caminhos para a nossa renovação. Bom, fechando nosso último slide. Toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Linda, né? Toda cura é sempre autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Muita gratidão, muita paz no coração. Que assim seja.